Oh, glória. Amém, irmãos? Vocês estão crentes hoje, né? Só lembrando também que agosto, segundo, terceiro e quarto domingo de agosto, pela manhã, nós teremos aqui um seminário de escatologia, né? Vamos aprender um pouco sobre o que vai acontecer aí no final dos tempos. Amém? Trouxe Bíblia? Abre lá no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Capítulo de número 3, versos de número 9. Eu gosto de Jesus porque Ele sempre me dá um desafio que me tira o sono. E a cada dia vencemos gigantes para estar na sua presença. Amém? Apocalipse capítulo de número 3, verso 9, a parte B, né? Ou pode ler todo. Eis que farei os sinagogas de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Essa última parte, saibam que eu te amo. Aqui é o próprio Jesus falando com a igreja, falando conosco. E o Senhor falara comigo algo. Eu ainda estou meio nervoso, não sei o que acontece. Tem dia que a gente fica apreensivo, né, Vinícius? Mas a gente vai chegar lá. Deus deu um tema para essa mensagem. Quando Deus escolhe alguém. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui quer ser um campeão? Levanta a mão assim. Campeão. Amém? Queremos ser um campeão. E eu fiz essa pergunta hoje em casa, conversando com a minha família. E a minha filha logo disse, eu quero ser uma campeã. E para ser um campeão tem algumas dificuldades. Você já parou para pensar nos bastidores de um campeão? Já parou para pensar na vida de um atleta, como é? As regras que eles precisam sempre obedecer, os treinamentos, o seu dia a dia, os seus treinos. Eu vejo Vinícius trabalha aí com essa questão de treinos. E eu vejo sempre lá malhando. Às vezes eu fico cansado só de ver. Aleluia. Então ser um campeão precisa de disciplina. E isso é um fato bem interessante. Ninguém simplesmente é um campeão por sorte. E aí o Senhor me fez pensar sobre o ser escolhido. Quem aqui é escolhido por Deus? Levanta a mão assim para ver. Olha aí que benção. O texto bíblico faz referência a isso dentro de um contexto que muitas vezes alguém ignora, quando Paulo vai falar que há muitos chamados, poucos escolhidos. Paulo está falando sobre a igreja, porque no cenário mundial hoje, na questão espiritual, existe 3 povos: os judeus que foram chamados por Deus, a igreja que foi escolhida por Deus, e os gentios, que é todo aquele que não é judeu. Então, quando Paulo está falando sobre muitos chamados e poucos escolhidos, Paulo está falando sobre a igreja, sobre aqueles que conheceram a Jesus, sobre aqueles que estão na presença de Jesus. Então eu posso dizer que se você está aqui nessa noite, você é um escolhido de Deus. Amém? E isso é muito bom, ser escolhido por Deus é muito bom mesmo. Só tem um detalhe, e um detalhe bem importante. Assim como para ser um campeão é preciso
algumas disciplinas para viver como escolhido de Deus, também é necessário isso. Eu conversando hoje à tarde, na hora do almoço, e quando eu falei que existe algumas partes dessa questão de escolha em casa, a minha patroa me fez lembrar de alguns momentos na nossa chamada. Saímos, quando casamos, tinha trabalho, ela trabalhava. Deus usou alguém dizendo que ia nos tirar do trabalho, que ia nos colocar no ministério. Não demorou muito, Deus não fez de um jeito fácil, fez de um jeito complicado. Quando ela engravidou, descobriu que estava grávida, já foi mandada embora no primeiro dia por causa da gestação. Passou um tempo, nem muito tempo, uns 15, 20 dias. Eu estava para ir para a questão do escritório, sair da fábrica, então fui dispensado do trabalho. E eu lembro que Deus começou a fazer algumas coisas no nosso meio. Fomos pastorear a igreja, e pastoreando a igreja, só Deus sabe como é que funciona. Às vezes sorrimos por fora, mas por dentro só Deus sabe como está. E eu lembro de uma vez que nós, estando no litoral, ela até me trouxe essa lembrança, lá tinha um problema de infraestrutura, e quando enchia, chovia, enchia. E eu lembro que uma vez encheu a nossa casa, perdemos todos os móveis, e foi um negócio bem estranho. E muitas vezes eu dizia: Deus, eu vou voltar, porque de onde eu vim, eu tenho um bom conceito na questão de formação, na questão da igreja. E eu lembro que numa dessas crises, eu conversando com Deus, eu dizia: Deus, eu vou voltar. E o Senhor disse: não volta, eu preciso de você aqui. Eu disse: Deus, não, lá eu vou auxiliar o pastor, eu vou trabalhar na igreja. O Senhor disse: eu já tenho alguém que auxilia. Eu disse: então eu vou cantar. O Senhor disse: eu já tenho alguém que canta. Eu disse: então eu vou pregar. Ele já tem um monte de pregador. E tudo que eu falava, ele dizia: eu já tenho isso lá. E eu dizia: Deus, e aqui? O que o Senhor quer aqui? E o Senhor me levou e me convenceu que precisava ainda passar um tempo naquele lugar. Eu descobri que escolhido é aquele que a primeira coisa que perde é o livre-arbítrio. Porque o texto diz que o vento sopra, ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito Santo. Isso quer dizer que se Deus realmente te escolheu, e se você quer viver isso em Deus, então você precisa abrir mão de algumas coisas. E abrir mão de algumas coisas não é fácil. Abrir mão de uma vida para viver dentro de um propósito de Deus não é tão simples assim. Não é simplesmente chegar e as coisas acontecerem, porque para estar aqui, por exemplo, tem que passar por um outro estágio. Para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, primeiro é preciso aprender, senão não tem como fazer. Porque existe uma regra muito simples: ninguém dá o que não tem. Eu preciso primeiro ter para depois dar. Eu preciso estar em Cristo para que as pessoas vejam Cristo em minha vida. Eu preciso ter convicções para que essas convicções venham ser influenciadoras e não influenciadas. E quando eu começo a pensar sobre alguém que é escolhido, eu vejo que a trajetória desse alguém muitas vezes não é fácil. E quem vive uma chamada de Deus sabe bem o que eu estou dizendo. E o Senhor pediu para que eu puxasse a sua orelha hoje, e eu faço isso com muito temor e tremor, porque estar na presença de Deus, viver no reino de Deus, não é simplesmente estar em um lugar, ouvir uma música, ouvir uma palavra, mas é viver isso, tanto aqui como em qualquer lugar em que estivermos. Ser escolhido por Deus, viver isso, não é simples. Às vezes fazemos escolhas e essas escolhas nos afastam de Deus e não nos aproxima. Eu lembro de um obreiro que estava na igreja, era uma bênção, e ele disse: pastor, Deus me abriu uma porta. Eu disse: olha aí que coisa boa. E qual porta é? Ele disse: bom, agora eu recebi uma proposta que eu vou trabalhar assim e fazer isso. Eu disse: isso é muito bom, meu salário vai ser bom. Ele disse: mas e aí a questão espiritual? Eu disse: então, isso aí não vai dar, porque eu não vou ter tempo mais para estar na igreja, não vou ter tempo mais para fazer nada, eu vou ter que me dedicar a isso. Eu disse: foi Deus que abriu isso? Como é que Deus
Deus abriu uma porta para você se afastar dele? Como é que Deus te colocou em um lugar que vai te distanciar dele? Porque uma regra é: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu não ouço a palavra, minha fé é comprometida. Se eu não estou alicerçado em Deus, e isso acontece quando eu estou na presença dele, pois o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. Conforme ouvimos e abrimos o coração para Deus, Deus vai modelando o nosso caráter, mudando as nossas convicções, fazendo aquilo que nós, como ser humano, jamais conseguiríamos fazer. Escolhas. E a Bíblia fala de uma mulher que foi escolhida, e eu queria falar um pouquinho sobre ela nessa noite. Essa mulher por nome Gomer. Já ouviram falar de Gomer? Gomer tem um contexto bem difícil, por isso é o desafio. Gomer era uma mulher que fez escolhas complicadas. O texto diz que ela era uma mulher da prostituição. E quando o texto fala sobre entregue à prostituição, existe aí pelo menos 3 linhagens diferentes. Uns que afirmam que ela recebe esse título de prostituta pelo fato de estar em adultério, o que não dá muito certo, porque para um judeu, aquele que pratica essas coisas, ele facilmente seria morto ou apedrejado debaixo da lei civil e cerimonial daquele povo. Outros dizem que ela era sacerdotisa cultural, isso é, ela trabalhava em um templo, e nesse templo o ofício daquelas mulheres era se relacionar com homens para que eles pudessem ser férteis, para que eles pudessem ser prósperos, o que também não dá muito para entrar, porque quando a gente vai ler o livro de Oséias, os seus 14 capítulos, a gente vê que lá do 7º até o 12º, nós vemos Deus falando em relação a ela, mostrando que na verdade a atividade que ela fazia era a prostituição. Sim, era uma mulher da noite, era uma mulher que vendia o seu corpo, era uma mulher que tinha uma beleza escultural na questão do seu corpo físico e fazia com que os seus prazeres estivessem acima de tudo e acima de todos. Mas o que me chama a atenção no texto bíblico é que Deus escolheu ela e ela não entendeu isso. O problema de muitas pessoas é justamente esse. Quando Deus me escolhe, não tem para onde correr. Quando Deus abre o entendimento para alguém desenvolver uma função na terra, não tem como passar isso para outra pessoa. E o que me chama muita atenção é que às vezes alguém é até barrado pelo seu passado. E cá entre nós, quem aqui era muito justo? Eu descobri um texto na Bíblia que diz: quem a muito perdoou, muito amou. A quem pouco perdoou, pouco amou. E eu vejo Deus escolhendo pessoas. Deus escolhe, não é um grupo tão bom. 1 Coríntios capítulo 1 fala sobre essa escolha de Deus, essa sabedoria de Deus. O texto diz que não há muitos sábios, não há muito entendidos, não há fortes, mas sim fraco, vil, pessoas que foram escolhidas para serem mudadas, totalmente mudadas. E o que aconteceu com essa mulher foi que ela não entendeu isso. Ela viveu a sua vida e queria viver a sua vida. Aí o texto diz que ela foi para morar com Oséias o profeta, pois o profeta a pediu em casamento e agora ela vai se casar com ele. E agora ela estava na presença de Deus, mas o seu pensamento ainda estava lá no mundo. Ela estava frequentando, ela vivia com o profeta, mas não tinha o seu coração voltado para Deus. Tanto que quando vamos observar a história dela, dentro dessa questão de matrimônio, ele tem certeza que o primeiro filho é dele, Jezreel. Mas o segundo já não é dele, o segundo é do seu melhor amigo. O terceiro, segundo o texto, pois ela teve 3 filhos, um menino, uma menina e outro menino. Esse primeiro menino era de Oséias, o segundo menino, a segunda que era uma menina, Loami, ela era do seu melhor amigo. E a terceira criança
era da prostituição, mas ele abraçou as 3 para estar com ele. Aqui eu vejo Deus querendo, aqui eu vejo Deus chamando, aqui eu vejo Deus tendo paciência, aqui eu vejo Deus dizendo: eu perdoo os seus pecados, aqui eu vejo Deus dizendo: eu quero você na minha presença, aqui eu vejo Deus dizendo através dessa mulher que não conseguia entender o seu chamado, não conseguia entender que servir a Deus não dá para estar com um pé na igreja e um pé no mundo, não dá para falar de Deus de noite e falar do mundo de manhã, não tem como. Aqui nós observamos que esta mulher vivia com o profeta, vivia relacionado com as coisas de Deus, mas o seu coração ainda estava na prostituição. Eita Deus, eu falei para o Senhor que eu queria pregar outra coisa para os irmãos da glória, mas o Senhor só põe isso para mim. Aleluia. Mas eu não sou calça frouxa não, fica tranquilo, eu sei o que Deus tem para nós. Eu sei que Deus só fala com quem ama de verdade. E esse é a maior coisa e a coisa mais importante que Deus tem para você. Entenda isso. O que me chama a atenção aqui, sabe o que foi? É que essa mulher, mesmo estando na presença de Deus com o coração fora, Deus se levanta para falar com ela. Deus, conhecendo o coração dela, começa a alertar ela: ei, a vida lá fora não dá. Ei, olha que coisa interessante, se você se afastar da minha presença, eu tirarei de você os cuidados que eu tenho. Você vai ficar livre, solto. E aí é um problema, porque se você não tiver alguém que te cobre, alguém que te guarda, você fica vulnerável às coisas do inferno. Aí eu vejo Deus dizendo para ela: olha, essas vestes que você tem usado, que é as vestes da prostituição, aonde você exala aí o seu perfume para atrair os seus amantes, segundo o texto, isso vai ser a sua vergonha. Isso é, os pensamentos que você tem contrário ao projeto que Deus tem para a sua vida, vai trazer sobre ti um grande problema, dizendo Deus a ela no capítulo 2. E aí o Senhor ainda diz: olha, se você se afastar de mim, a sua nudez será exposta. E para um judeu, meu Deus, a pior vergonha era a sua nudez. E Deus ainda alerta ela dizendo: olha, e os teus filhos, eu os rejeitarei. Eu não os quero se você se afastar de mim. Deus continua dizendo: e a sua vida, longe da minha presença, vai te trazer a ruína. Deus alertou ela. Deus falou fortemente com ela, para ela não tomar uma decisão de estar longe de Deus. Mas ela não deu ouvidos. Ela decidiu ir embora. E quando ela vai embora, no começo é tudo legal. As noites são interessantes. Os amantes dela é interessante. Mas começam a surgir os problemas. Aí eu começo a observar e ver que aquele corpo que ela tinha, que era o seu cartão de visitas, começou a ter problemas. Aquilo que para ela era algo legal e interessante, e que convidava e que abria portas para ela viver no mundo longe de Deus, começou a ter problemas, começou a se fechar. A sua beleza foi gasta na prostituição, diz o texto. Porque o livro de Oséias, só para nós entendermos um pouco, Oséias ministrou em Israel 60 anos.
O livro relata 25 desses 60. E nesse livro Deus fala justamente mais sobre Gomer do que sobre Oséias o profeta. Porque quando nós ouvimos falar disso, nós vemos o lado do profeta, que foi e se casou com uma prostituta, e os seus filhos, quando Deus deu o nome, Deus falava para trazer uma palavra para Israel, porque ele começou ministrando uma palavra profética, mas o povo não dava ouvidos, então ele escreveu e o povo não conseguia ler, não tinha coragem de ler, então Deus disse para ele: agora você não vai mais falar, você não vai mais escrever, você vai viver isso, e quando alguém olhar para a sua história, vai entender o sentimento que eu tenho para com Israel. E o que me chama a atenção é que Oséias foi o último que profetizou a Israel, e Israel não deu ouvidos, e Deus apagou Israel do mapa. Guardou Judá, mas Israel Deus tirou através do cativeiro assírio. Deus levantou o rei da Síria, destruiu todo Israel, porque não deu ouvidos à palavra de Deus. Não conseguiu entender o que Deus tinha para eles. O texto diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E o que me chamou muita atenção, sabe o que foi? Que essa palavra conhecimento aqui no hebraico é ada. Ada quer dizer relacionamento, e não conhecimento intelectual. Intelectualmente, este povo de Israel conhecia Deus, mas não tinha relacionamento com eles. Adoravam a Deus, cumpriam a lei, mas o seu coração estava longe. E o Espírito Santo me pediu gentilmente para dizer para ti: até quando tu andarás longe de mim? Até quando os teus pensamentos ficarão envolvidos com coisas que passam, com coisas que vêm e que vão? Até quando tu ficarás mendigando migalhas, quando tenho eu provisões grandes para a tua vida? Até quando tu andarás em meio a prostituições, e não digo a questão física, mas a questão espiritual, atrás de outras coisas, e negligenciando a minha presença? Se você puder, leia o capítulo 11 de Oséias. Eu chorei demais, eu disse: meu Deus, era como se Deus se humilhasse e dissesse: eu amo tanto vocês, que eu sou capaz de perdoar todos os seus pecados, de apagar todos eles, e de te trazer de novo para a minha presença, e a sentença que eu dei, eu sou capaz de revogá-la, porque eu quero estar perto de vocês. Relacionamento. Mas Israel não deu ouvidos. Israel não conseguiu entender. Israel foi escolhido por Deus, mas não quis viver isso. Rejeitou a presença do Senhor. E toda rejeição tem uma consequência. Toda escolha tem algo, não tem como. Se eu escolher para cá, vai ter coisas para cá. Se eu escolher para lá, vai ter coisas para lá. Não tem como. Às vezes alguém escolhe o caminho de longe de Deus, e quando as coisas começam a sair fora do controle, culpam a Deus por isso. Mas você escolheu. Eu não posso responsabilizar Deus por algo que eu escolhi. Eu não posso dizer que Deus não me abençoou quando eu escolhi não ser abençoado. Porque para andar na presença de Deus não é fácil.
Ou é? É fácil servir? É fácil ser crente? Às vezes eu tenho vontade de dar um safanão, mas eu digo, Marco, fica crente. Às vezes eu tenho vontade de pegar alguém pelo colarinho. Olha que eu não sou tão pequeno, eu ainda aguento ainda. Mas eu fico, Marco, bora com o nosso negócio aí pro céu. Às vezes a gente tem que se fazer de cego, de surdo, de mudo. É fácil isso? Às vezes a gente sabe que alguém não é legal, mas para não entristecer alguém, a gente ignora. É fácil. Servir a Deus não é simples. Tem renúncias. Mas uma coisa eu sei, toda renúncia tem uma recompensa. Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, nós deixamos tudo para te servir, e nós vamos ganhar o quê? O Senhor disse, 100 vezes mais do que vocês deixaram aqui na terra. Com perseguição, mas vão ganhar. E por fim a vida eterna. Então vale a pena renunciar por amor a Ele. Vale a pena. Vale a pena. Tem momentos que a gente não entende nada. Tem momentos, mas é melhor confiar nele. Eu lembro de uma vez que eu estava na oração e estava tudo apagado. E eu falei, Deus, eu quero entender a fé. O Senhor disse, quer mesmo? Quero. Fecha os olhos e sai andando aí na igreja. Lá era tudo banco. Eu dizia, como é que eu vou andar na igreja? Eu vou machucar as pernas. Então fecha os olhos. Eu disse, não dá certo esse negócio. Como é que eu vou andar? E eu, de tanta insistência, fechei os olhos e bati no primeiro e já abri. O Senhor disse, vai para aprender a confiar. Para aprender a confiar, primeiro, às vezes bate, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, mas o texto bíblico diz que o justo, quando cair, não vai ficar prostrado, porque quem põe de pé é Deus. Ninguém é um campeão da noite para o dia, todo campeão teve perdas e é preciso aprender a lidar com isso. Todo campeão teve frustrações, todo campeão teve momentos que pensou em desistir. Então por que você acha que servir a Deus seria tão fácil? Não é. Às vezes temos que lidar com os de fora, às vezes temos que lidar com os de dentro. E os de dentro parece que são mais poderosos do que os de fora, porque os de dentro começam a tentar nos convencer de que a gente não está no caminho certo, de que era melhor fazer assim, de que era melhor fazer assado. Mas quando temos a plena convicção que Deus nos escolheu, colocamos na mão dele, confiamos nele, e ele vai trabalhando, levanta um aqui, levanta outro ali, e as coisas vão acontecendo, e o nome dele vai sendo glorificado. Esses dias passamos um perrengue lá, eu disse, Jesus, e agora, hein? Deus faz assim, aí levanta um, levanta outro, as coisas acontecem. E uma coisa é, Davi estava certo quando disse, fui moço, agora eu estou velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar um pão, padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar um pão, diz o texto. Deixa eu ver a hora aqui para eu não me perder nela. Aqui o que eu queria trazer para os irmãos, aquilo que Deus colocou para nós nessa noite, foi o seguinte: quando Gomer perdeu tudo, diz o texto, ela perdeu a sua beleza, ela perdeu as suas convicções, ela perdeu o seu ideal. Agora só tinha cicatrizes em sua alma. Ela acabou se envolvendo com uma situação que fez com que até a questão financeira dela fosse a zero, ao ponto dela se tornar escrava. E agora, no mercado para ser vendida, diz o texto que ela se arrepende. Eita Deus! Quando ela se arrependeu, sabia o que Deus fez? Deus chegou para Oséias e disse, Oséias, ame ela de novo. Como assim, Deus? Ame aquela
que teve filho do seu melhor amigo. Ame ela de novo. Eu disse, tá, mas e aí? Ela está para ser vendida, vai comprar ela. A Bíblia diz lá no capítulo 3 que ele não tinha recursos suficientes para isso. E ele pega uma parte em dinheiro, pega uma parte em cevado, pega uma parte em bens e vai e compra ela de novo, porque ela se arrependeu. Eita Deus! Eu pude entender uma coisa: tem pessoas que preferem chegar no fundo do poço. E eu sei bem o que é isso. Mamãe sempre dizia, vamos para a igreja. Eu disse, mãe, o dia que Deus me chamar eu vou. Enquanto Ele não me chama, eu vou curtir a vida. E eu não sou besta nem nada, eu vou curtir a vida porque eu sou bonitão. E era mesmo. Hoje eu tinha os gominhos, hoje eu só tenho um. Aleluia. E ainda bem que eu casei com uma moça bonita, senão eu estava lascado hoje. Aleluia. Então eu dizia, eu vou viver a vida, vou gastar o que eu tenho que gastar. E quando eu tiver bem gaga, eu vou para a igreja, porque eu não quero ir para o inferno, porque eu não sou besta. Mas não teve jeito, acabei sofrendo um acidente. Meu Deus, quase fui à morte. Passei 2 dias em coma, 7 dias na UTI. Fiquei 45 dias lá, tem um monte de parafuso na bacia, nas pernas. O médico disse que eu não podia passar de 80 quilos, senão os parafusos quebravam. Eu já passei faz tempo, mas o parafuso ainda está de pé ainda, porque Jesus é bom. Aleluias, glória a Deus. Mas tem gente que, para se arrepender, vai ao fundo do poço. E eu posso contar um segredo para você? É justamente isso que Deus não quer que aconteça com a sua vida. Porque ir ao fundo do poço geram cicatrizes, geram marcas, feridas. Ir ao fundo do poço, meu Deus, depois voltar e desenvolver aquilo que Deus tem para você, vai ser muito mais difícil. Aconteceu com Gomer isso. Mas o dia que ela disse, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver na prostituição, eu não quero mais os amantes, eu não quero mais a noite, eu quero voltar para o meu marido de novo, eu quero estar com ele novamente. Então isso mexe o coração de Deus. Deus fala com Oséias, Oséias vai lá, compra ela, traz ela para casa, e agora ela começa um recomeço novamente. Só que agora o seu coração estava em Deus e não mais no mundo. Deus começou a sarar ela, Deus começou agora a envolver ela, e o texto diz que aquelas palavras que Deus havia dito a elas como maldição, Deus começa a mudar novamente. Ele diz agora, os seus filhos não serão mais afastados de mim, pelo contrário, eu quero que eles estejam perto. Aleluia. E Deus começa a trabalhar na vida dela de uma forma tão intensa que traz uma alusão isso a Israel. Aleluia. Eu estou limitado no tempo, fica de pé comigo, fica. Queria chamar até aqui o pastor Jefferson, me ajuda aqui. Porque eu sei que Jesus hoje é bem prático. Aleluia. Uma palavra dessa não dá para esticar muito, não. É melhor ir. Aleluia, senão alguém pode ter uma crise, aí vai dar problema. Mas eu gostaria que você olhasse para mim agora. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Pastor, o senhor falou de um livro lá do Antigo Testamento, o senhor falou de um povo lá de Israel, e o que tem a ver isso conosco? Se pegarmos o último capítulo de Oséias, se pegarmos ali no verso de número 3, a gente vai ver o seguinte: o próprio escritor dizendo para que nós atentássemos para este acontecimento, atentássemos para o que foi registrado.
Aleluia. Então, quando eu li esse texto, eu disse: meu Deus, isso não está restrito a Israel, não foi somente para aquela época. Deus está querendo falar conosco hoje, usando essa situação. Então, a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: Gomer, por onde tu tem andado, Gomer? Que loia rabia nave açúbias. Por onde tu tem ido, Gomer? Que caminho você tem trilhado, Gomer? Gomer, não adianta servir só com o intelecto, Gomer. Deus está te chamando para um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais sério. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí neste momento. Gostaria que você fizesse uma autoanálise. Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre o seu servir, o seu cristianismo. Pastor, eu sou crente, sou. Como é que está esse negócio? É só de intelecto? É só na questão, aleluia, na questão teórica e a prática? Faz quanto tempo que o Espírito Santo não visita a sua casa? Faz quanto tempo que você não sente a alegria de Deus, a alegria da salvação? Para você que se afastou, hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de se reconciliar, hoje é tempo de retornar para a presença de Deus, hoje é tempo, aleluia, de buscar a Ele. Que nominaia rávia sóbias, aleluia. Eita Deus. E se você quiser, enquanto eles louvam, renovar a sua aliança com Deus, sai do seu lugar, vem aqui. Diga: Deus, eu tenho andado distante, mas eu quero estar mais perto de Ti. Diga: Deus, a minha vida não tem estado no Teu altar, mas eu quero que ela esteja. Deus, eu tenho tomado decisões. Não consigo ir além do Teu olhar, mas tudo eu que quero. eu consigo é imaginar. Ele está aqui de braços abertos dizendo: a venha. riqueza que existe Dizendo: eu te amo. dentro de você. Dizendo: eu te amo. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Vamos, igreja. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te Fizer cair. Aleluia. Não temos ninguém hoje. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu Aleluia. posso a Deus adorar. Eita Deus. Rabachouves. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você.
Temos alguém nessa noite que deseja voltar para Jesus, que deseja reconciliar com Deus? Não temos? Eu sei que Jesus falou conosco. Aleluia. Eu sei que quando a palavra ela é um pouquinho mais, a gente se reserva. Mas feche os seus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, o Senhor conhece o nosso deitar e levantar. O Senhor sabe o quanto carecemos, o quanto precisamos de Ti. Senhor Deus, que o Senhor nos escolheu. Senhor Pai, que o Senhor nos tirou lá do mundo, nos colocou na Tua presença e não queremos retornar para lá. Senhor Deus, que de dia e de noite o nosso adversário busca meios para tentar nos confundir e afastar dos Teus propósitos, dos Teus projetos. Mas nessa noite, Deus, diante da Tua palavra, nós queremos, Senhor, romper a barreira. Queremos, ó Deus, apenas decolomanária, abrir nosso coração para Ti, para que o Senhor venha fazer morada, para que o Senhor venha fazer morada, para que o Senhor venha, Deus, aleluia, caminhar conosco de dia, caminhar conosco de noite. Nos ajuda nas limitações, nos ajuda nas decisões, nos ajuda, Deus, aleluia. Papai, é verdade, Senhor, que errei, é verdade, papai, que pequei, é verdade, Deus, aleluia, que andei longe dos Teus caminhos, mas nesta noite, Senhor, eu quero voltar, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero estar mais junto de Ti. Eu sei que o Senhor pode me perdoar, eu sei que o Senhor pode restaurar a minha vida, eu sei que o Senhor pode, Deus, aleluia, apagar os meus pecados. Eu sei, Deus, aleluia, que o Senhor pode, papai, fazer morada em mim. Faz isso, Espírito Santo, o Senhor faz falta. A Tua presença, Deus, é importante. A Tua presença, Senhor, gera vazio. A Tua presença, papai, alabarabadava sóbrias. Ó Deus, não se afaste, não se afaste. Ó Deus, tenha, Pai, misericórdia. Tenha, Deus, aleluia, e nos envolva na Tua presença. Oh, aleluia. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, amigo, só não quero perder Tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, amigo, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Ele veio para renovar suas forças. Ele ouviu a tua oração, aleluia. Encontrou sinceridade nele e diz para ti: eu estou aqui, aleluia. Eu estou aqui, eu não te abandono, aleluia.
Eita Deus. Toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, sinta a glória do Pai. Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, No lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe do remédio, receba a cura. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma. Eu sinto. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, eu quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Aleluia. Eu queria descer e ir aí, mas Jesus não deixou não. Só um pouquinho. Essa é a parte mais difícil de ser crente. O Espírito de Deus falou comigo. Tem algumas pessoas que precisam se consertar e não pode demorar. Pastor, Deus não envergonha ninguém. Envergonha sim. Eu pedi para Jesus para ir aí falar com você, mas Jesus disse que não, porque senão talvez eu te julgaria. Existem mensagens proféticas que são implícitas, isso é, através da palavra. E existem mensagens profetas que são claras, explícitas. Se você não está conseguindo me entender, diz o Senhor, eu vou ter que dispor para não te perder. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa, para que dias maus não venham sobre ti. Volte para minha presença. Não adianta chorar na minha presença e continuar. Se arrependa. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Oh, Jesus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Minhas vestes, limpa as minhas mãos, limpa o meu coração, Deus. Eu quero voltar, eu quero
preciso terminar. Deixa eu orar por você, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser crente, nos ajuda a te servir. Oh, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, aleluia. Nos ajude a abandonar aquilo que traz sobre nós abominações. Deus, purifica-nos com teu sangue. Santifica, Senhor, as nossas vestes, para que a tua presença esteja em nossa vida em todo o tempo. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, ó Senhor, aleluia. Que o Senhor possa nos levar a lugares abundantes e que a tua glória, Senhor, faça diferença em toda a nossa vida. Se você acredita nisso, adore a Jesus aí nessa noite.